de quem escolher é muito importante. Só complementando o que o Michel comentou, bom, a Priscila perguntou isso, né, nos comentários aí. Podemos evocar algum desencarnado específico? Não só podemos, como devemos. A gente já reforçou isso aqui várias vezes, né? A evocação deve ser utilizada para se direcionar a espíritos específicos com os quais a gente queira se comunicar. E como o Michel bem comentou agora, um dos maiores erros do movimento espírita foi afastar a comunicação dos espíritos familiares. Isso é uma coisa que nós precisamos tomar consciência urgentemente e começar a corrigir no movimento espírita. Nós devemos nos comunicar com os espíritos familiares que já morreram, porque esse é um dos maiores consolos que o espiritismo pode nos trazer. Se comunicar com os espíritos familiares. É natural que a gente queira se comunicar com eles. Nós podemos e devemos buscar essa comunicação, evocar aquele tio, aquela mãe, o pai, irmão, primo, evocar utilizando a mediunidade para conversar com esses espíritos, saber como é que eles estão, matar a saudade, óbvio. E, como o Michel lembrou, ajudar no desligamento do espírito do corpo, certo? E só mais um comentário que colocaram aqui nos comentários, ele, que é a Marli Cabeceira. Ela disse: nesses treinamentos, desenvolvimento mediúnico, recebi uma carta dizendo que era meu filho. O médium colocou coisa que não era do meu filho. Ao tentar adivinhar que seria ele, acabou errando muito. Com relação à identidade, Kardec vai dizer: é mais fácil você constatar a identidade de espíritos familiares, íntimos, com os quais teve contato, espíritos contemporâneos, né, do que espíritos que viveram há mais tempo, ou espíritos de figuras eminentes, né? Agora, precisaria ver, Marli, exatamente qual foi o contexto dessa carta que você recebeu de um espírito dizendo que seria seu filho, né? Mas o que acontece geralmente? A pessoa quer receber a comunicação. Isso é o que acontece no movimento espírita, né? A pessoa quer receber a comunicação de um espírito familiar. Às vezes, ela até viaja para outra cidade porque tem um médium famoso lá que obtém cartas de espíritos familiares. Aí ela pega aquela carta que o médium dá na hora e aí ela fica com aquela carta e não continua a comunicação. Você, para você estabelecer a identidade do espírito, é possível estabelecer com apenas uma comunicação? Sim, é possível, mas se o espírito não dá nenhum elemento para estabelecer a identidade na primeira comunicação, a gente precisa se comunicar mais vezes, periodicamente, com aquele espírito, até você poder estabelecer a identidade, para não cair nessa questão do espírito enganador, do espírito fraudulento, de uma comunicação apócrifa, de um espírito que vai assinar em nome de outro. Então, precisaria entender melhor, né, qual foi o contexto específico seu, mas obter a comunicação dentro do grupo familiar, de médiuns conhecidos, e se alongar nessas comunicações semana a semana com o espírito, você consegue identificar melhor a identidade dele. Eu queria comentar uma coisa importante que o Michel falou, que é a questão essa ideia, né? A gente não pode evocar porque o espírito demora até conseguir se comunicar, né? E Kardec diz no Céu e Inferno, no capítulo 1 da segunda parte do passamento, né? Que a evocação ajuda a tirar da perturbação, né? Como o Michel falou. E outra coisa importante, no capítulo 25 do Livro dos Médiuns, Kardec recomenda a evocação, mas ele não exclui a comunicação espontânea, né? Que isso é importante. Ele diz, as duas são importantes, né? Só haveria inconveniente na exclusão de uma das duas. Então, mas no início o médium deve se usar da evocação, né?
para desenvolver, né? Mas a comunicação, a gente não está dizendo que a comunicação espontânea não é inútil, né? Tem também um papel, né? Enfim, sobre a questão da identidade, vocês podem ver no capítulo da identidade como assegurar, né? No caso de parentes próximos é mais fácil. Isso aí. Não, essa questão, o que eu tinha visto esse comentário também, eu esqueci de perguntar, essa que o José colocou, que é muito importante. Primeiro, a gente tem um problema que o próprio movimento espírita criou, né? Como o movimento espírita ele restringiu a mediunidade à casa espírita e restringiu determinados tipos de psicografia só a médiuns que ele julga especiais, famosos, missionários, a gente criou esse tipo de comportamento que aqui no Brasil é muito comum, né? Que as pessoas vão em caravanas para um determinado local porque lá tem um médium que vai receber. Então, antes eu tinha todo mundo evocando, na época de Kardec, nos grupos familiares. Como é que funcionava na época de Kardec? Nós somos espíritas, estudamos o espiritismo, vivemos o espiritismo. Desencarnou meus amigos, desencarnou meus parentes, evoca. Já evoca. Por quê? Porque a primeira coisa que a função da evocação faz é ajudar esse espírito a sair da perturbação o mais rápido possível. E o segundo ponto é porque eu continuo me relacionando com o espírito. Porque para Kardec, para o espiritismo em Kardec, esses espíritos nossos, amigos e entes e parentes, eles não vão para um lugar, uma cidade, uma colônia. Eles continuam convivendo à nossa volta. Só que a gente para de pensar neles, de se comunicar com eles por causa do movimento espírita. Mas na época de Kardec, não, o relacionamento continuava. Porque o amor continua existindo. Então a gente criou isso. Hoje a gente tem meia dúzia de médiuns que tem que servir de médium para todo mundo que desencarnou e as pessoas têm que ir até lá. Só que aí eu não conheço esse médium, eu não conheço a índole do médium, não... é uma pessoa estranha a mim, o que já dificulta. Aí eu também estou mais sujeito a enganações, a trapaças. Se a gente seguisse o modelo de Kardec, todo mundo praticando evocação, eu não vou. Uma mãe não vai duvidar. A gente não vai duvidar de uma mãe que está querendo receber seu filho. Ela vai ser honesta. Que vai receber o marido, o pai da família, ou o filho receber o pai, a mãe. O processo esse é o primeiro ponto. A gente conhece a pessoa que está recebendo e a gente conhece quem a gente está evocando. Então a gente pode controlar todo o processo. E aí tem um outro ponto. Pode ser que o médium seja honesto e a comunicação tenha informações truncadas, incompletas. Mas não quer dizer que naquela mensagem não seja o espírito. Às vezes é uma dificuldade por causa do médium. Isso é um ponto para desenvolver. A gente não tem tempo hoje. Você evoca, por exemplo, o seu pai através de um médium, mas o seu pai, de um médium honesto, sincero, só que o seu pai não consegue combinar direito com ele os fluidos e a mensagem sai imperfeita. Mas não quer dizer que o médium mentiu, enganou. Também tem esse caso. Outra coisa, eu vi um comentário, eu acho que é Cláudia Isadora, que ela coloca a questão do controle vir da espiritualidade. Essa ideia, Cláudia, é exatamente a ideia que o movimento espírita criou, que a FEB criou, que o Emmanuel criou e escravizou o Chico. Essa ideia que a gente trouxe da casa espírita de que o processo de controle total é dos espíritos. Eu sou um ser passivo. É os espíritos que sabem quem sou eu no processo para questionar, perguntar, discordar, pedir. Quem sou eu? Eu sou um verme. Não, eu sou um subverme. Essa ideia é própria de espíritos que querem enganar. A gente vai ver no processo da mediunidade com Kardec que o médium e os evocadores, quem está no processo, tem que ser ativo, racional. Então, vou dar um exemplo.
eu quero... Desencarnou a minha mãe.